Olá, pregador, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu gostaria de tratar um tema que tem muita gente que tem dificuldades em encontrar o tema da passagem. Então, como é que a gente lê uma passagem bíblica e a gente encontra o tema dessa passagem? Eu vou fazer isso, uma passagem de Paulo, lá quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, apenas dois versículos, versículos 5 e 6, e nós iremos ali esmiuçar um pouco aquela passagem para a gente descobrir qual é o tema que ele está tratando ali. E aí, lembrando que esse tema vai servir para quê? Para uma posterior pregação, uma mensagem, um esboço de um sermão. Então, vamos lá, né? Vamos ver que mensagem é essa, que tema é esse que Paulo vai tratar nessa passagem. Então, nós temos aqui a passagem de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, né? Então, nós notamos aqui algumas coisas bem interessantes. Claro que antes a gente estabelecer o tema, não é só numa leitura, lendo e acabou, a gente chega a um tema, a gente precisa observar as palavras, observar o contexto, os fatores que interferem aí no significado de cada palavrinha dessa. Isso a gente faz na exegese. Aqui o que eu quero é apenas, a partir da tradução, né, chegar a uma interpretação e aí dizer com certeza qual é o tema que essa passagem aqui ela está tratando. Então vamos lá, vamos observar aqui algumas coisas. A primeira coisa que eu queria notar com vocês é o seguinte: vejam aqui o que é que Paulo diz. Ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, né? Ou seja, Paulo aqui está tratando sobre uma questão, né, que é a questão de uma maneira de pensar equivocada que estava existindo no meio da igreja. E aí ele diz, olha, entre vocês. Isso aqui fica claro para nós que Paulo ele não está lidando com uma pessoa específica, ele está lidando com toda a comunidade dos crentes lá da igreja em Filipos, né? Para quem Paulo escreveu essas palavras. E aí, uma vez que Paulo está lidando com toda a igreja, a gente já sabe que essas palavras elas são aplicáveis a toda a igreja, toda a comunidade, trazendo para os nossos dias, né? Toda a igreja, aqueles que vão ouvir uma exposição dessa passagem, precisa atentar para as ordens, para as direções que Deus está dando aqui nessas palavras. E ele está dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Uma informação contextual histórica para a gente entender aqui. Provavelmente o que estava acontecendo no meio daquela igreja era discussões que estavam quebrando a unidade daquela igreja. Se você observar lá no capítulo 4, você vai ver que havia uma discussão entre duas irmãs, que era a Sintique, né, e a Evódia. Né? Essas irmãs aqui, elas estavam com algum problema entre si e provavelmente esse problema era por conta de algum partidarismo, de algum orgulho ali entre elas. E aí Paulo está dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. É interessante notar aqui, meus irmãos, que ele usa o Evangelho. Paulo não está aqui dando instruções a partir de si mesmo. Paulo está olhando para o Evangelho e aprendendo com Cristo como a igreja deveria agir em momentos como esse, em que há divisões, há discussões entre os irmãos e modos de pensar diferentes. Então, quem é que une aqueles que têm pontos de vista diferentes? Esse que une é Cristo Jesus. Então, Paulo usa o Evangelho para repreender. E aí eu coloco aqui uma observação que precisa ser notada, né? O Evangelho é a fonte de onde Paulo tira a exortação. Né? Então ele não faz essa exortação segundo o que ele imagina, ele faz segundo o Evangelho. É Cristo Jesus quem nos ensina a lidar com o pecado que muitas vezes acontece e está gerando problemas no nosso meio. Na continuação, observe agora, ele vai dizer que, esse que aqui, aponta para Cristo, né? Ele vai mostrar esse modo de pensar de Cristo. Mas que modo de pensar de Cristo é esse? E aí ele passa então a fazer aqui agora uma reflexão bastante teológica, quando ele diz: mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, Cristo Jesus, que é Deus, existindo como Deus, o que é que ele faz? Ele não considerou esse fato, ser igual a Deus, como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, o que é que Paulo está mostrando a partir do Evangelho? Que Jesus ele abre mão da sua posição a fim de restaurar a paz, a fim de fazer a paz. Não foi isso que Cristo fez? Cristo veio como servo,
nos ensinando toda a humildade de Deus, né, a fim de nos restaurar a uma posição com o Pai. Então, Paulo se utiliza do Evangelho para mostrar aos irmãos e à igreja como os irmãos deveriam se comportar uns para com os outros. E aí eu destaco, né, o fato de não considerou o ser igual a Deus. Isso aqui é uma palavra direta para todo aquele que acha que, mas eu tenho uma posição, mas eu sou melhor porque eu tenho uma posição X, sou mais inteligente, tenho uma posição A ou B. Aqui Paulo está falando, irmãos, que Deus, sendo Deus, né, quem é que é maior do que Deus? Ninguém. Ele abre mão da sua posição a fim de restaurar a paz. E Paulo quer que os irmãos compreendam isso, principalmente as irmãs Evódia e Síntique, que estavam com esse problema. Né? Essas irmãs deveriam considerar esse fato, que Cristo Jesus não estava brigando, não veio aqui entrar numa queda de braço entre Deus, entre o Pai e nós. Muito pelo contrário, ele abriu mão da sua posição para restaurar a paz entre nós e Deus. E é isso que o Evangelho ensina. Então, diante dessas observações aqui, vem a questão, então, qual é o tema que Paulo está tratando aqui, né? Qual é o tema? O tema aqui é o modo de agir cristão. Então, meus irmãos, o que é que Paulo está tratando aqui? Ele está tratando sobre como nós devemos agir como cristãos, né? E aí, esse modo de agir do cristão, principalmente em meio às celeumas, às discussões, a confusões, é um modo de agir com humildade, abrindo mão da nossa posição, a fim de que o nosso irmão esteja em paz conosco. É isso que o Evangelho ensina e é isso que serve como a base para a exortação da igreja que estava ali dividida. Se sua igreja está assim, né, ou se sua comunidade está aí rachada e dividida, olhemos para Cristo, aprendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que com a sua humildade restabeleceu a paz entre nós e Deus, nos servindo de exemplo, nos servindo com a própria vida, morrendo em favor de nós para que tenhamos paz com Deus. Para descobrir o tema, você precisa então observar essas várias partes do texto bíblico, entendendo como as palavras se relacionam e o que as palavras estão comunicando ali, considerando também o contexto, os eventos que estavam acontecendo ali no fundo daquela passagem, e assim você vai chegar então ao entendimento do que o autor quis comunicar e estabelecer de forma muito simples e fácil qual é o tema da passagem. Com o tema da passagem, daí para frente agora é só preparar o sermão, preparar o esboço da sua pregação. Se essas orientações, se esse exemplo foi útil para você e você gostou, deixa aqui o seu joinha. Também não esquece de comentar aqui nessa passagem quais são as dificuldades que você tem quando você vai buscar o tema da sua pregação. Coloca aí que vai ser um prazer poder te ajudar. Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.